Estamos aqui dando continuidade na aula de introdução à citologia e hoje vamos falar sobre as leis celulares, vamos falar sobre as classificações das células, beleza? Então, vamos que vamos, põe sangue nesse olho e vamos falar sobre as leis celulares. Vamos começar aqui sobre a lei da constância do volume celular, ou lei de Dries. Então essa lei diz que o volume é constante para todas as células de um mesmo tecido em todos os indivíduos da mesma espécie e mesmo grau de desenvolvimento, ou seja, a idade. Isso quer dizer, por mais que a pessoa, por exemplo, se a pessoa tiver um alto e um baixo, mas se eles tiverem a mesma idade e forem da mesma espécie, a célula deles não vai ser uma... Porque o cara vai ser alto e outro baixo, um não vai ter uma célula grande e outro pequeno, não. Vão ter o mesmo volume, porque são da mesma espécie e são da mesma idade, tipo, vamos dizer, 15 anos. Beleza? Então é isso que é importante. Só que a lei de Dries não se aplica às células permanentes, porque elas não se regeneram. Elas já nascem com a gente, ou seja, os neurônios. Beleza? Vamos que vamos. A lei de Spence é quando a superfície de uma célula varia de acordo com a dimensão linear com o quadrado. A superfície de uma célula varia de acordo com o quadrado da dimensão linear e o volume com o cubo da mesma. Quase que não sai. Então, o que isso quer dizer? A célula vai aumentando o seu volume e também aumentando a superfície até um certo limite. Depois ela vai acabar o quê? Se dividindo para poder dividir esse volume. Então é um fator mitógeno, porque vai levar a um desequilíbrio. Beleza? Então ela vai crescer, por exemplo, 1 micrômetro. Quando ela cresce 3 micrômetros, ela vai acabar depois se dividindo. Então esse volume aumenta principalmente o volume do núcleo, quando o DNA se duplica. Beleza? Vamos que vamos. Os graus de individualidade celular. As células podem ser livres, como muitos protozoários, os gametas, o espermatozoide e o óvulo, as hemácias e os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. Hemácias e leucócitos são células sanguíneas, são células livres. Mas tem aquelas células que são unidas, são chamadas de federadas, como as células epiteliais, presentes na pele, nas mucosas, nas serosas, nas células glandulares e musculares lisas. Anastomosadas, como ósseas e vegetais. Anastomosadas, elas estão unidas. Então, ela vai, com o passar do tempo, elas acabam perdendo a individualidade. Então, o citoplasma dela vão ficar como se fosse único, uma única célula, formando sincício, como na placenta, ou plasmódio, como alguns fungos e protozoário. Então, isso daí, elas estão tão unidas, com o passar do tempo, elas vão perder essa individualidade e vai ter um citoplasma único, como se fosse vários núcleos. Beleza? Vamos que vamos! A classificação de Bezoar. Vão ter 3 classificações. Uma delas são as células Labs, você olhando na imagem, são células que têm um ciclo vital curto e alta capacidade de regeneração, ou seja, vive menos, mas se prolifera bastante. É o caso das nossas células sanguíneas, hemácias e leucócitos. As hemácias vivem só por 36 dias e são destruídas depois no fígado e no baço. Tá? E a medula óssea repõe. Porque as hemácias não têm núcleo, então tem pouco tempo de vida. Beleza? Vamos que vamos! Tá? As células estáveis são células que têm um ciclo vital médio a longo, pode se regenerar, mas quando tem uma necessidade de alguma lesão. É o caso da célula muscular, da célula
óssea das células do fígado, os hepatócitos, que se regeneram, são células estáveis, mas se regeneram só quando tem necessidade. São de ciclo de vida médio a longo. Beleza? Vamos que vamos. E as permanentes têm um ciclo vital longo, porém, entretanto, todavia, não se regeneram mais. É o exemplo dos nossos neurônios, que no início do período embrionário, como tinha feto, eles se formam nesse período e já nasce com eles. Então, se tiver alguma lesão, eles não se regeneram. Por isso que quando tem alguma doença neurodegenerativa, as sequelas são para sempre. Ou então alguma lesão na medula espinhal, tu tem sequelas. A questão da paraplegia, a questão da pessoa ficar paraplégico ou tetraplégico. Ou no Alzheimer, ou no Parkinson, que são doenças neurodegenerativas. Beleza? Vamos que vamos! Então, a célula pode ser classificada quanto à forma, elas têm formato, claro, variado. Os neurônios têm formato estrelado, não só redondinho. As células musculares são fusiformes ou alongadas. As hemácias são células discoides e bicôncavas, como fosse um biscoitinho achatado. Os leucócitos são circulares ou então até irregulares. E as células epiteliais podem ser pavimentosas ou achatadas, ou cúbicas, quadradinhas. Tá? Isso é muito importante. E só lembrando que as hemácias também são células lábias, elas têm curto período de vida e também elas se regeneram também rápido. Quanto à nutrição celular, as células podem ser autotrófica ou autótrofa. Auto vem de autossuficiente, trófica vem de alimento. Então, autotróficas são aquelas células que produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese ou da quimiossíntese. Exemplo, vegetais superiores e inferiores, algas unicelulares e algas cianofícias, que são as cianobactérias. E as células heterotróficas ou heterótrofas são aquelas que não produzem seu próprio alimento. É os demais seres vivos, as nossas células, por exemplo. Vamos lá? Vamos que vamos! Quanto à respiração celular, as células podem ser anaeróbias, que são aquelas que, quando o processo de extração de energia de compostos orgânicos não ocorre com a utilização do oxigênio. Então, todo o processo de produção de energia ocorre sem o oxigênio. A anaeróbia facultativa é quando o processo de extração de energia de compostos orgânicos ocorre com ou sem a utilização do oxigênio. Por exemplo, as nossas células musculares. Quando o oxigênio está sendo insuficiente para produzir energia para a atividade muscular, então as células musculares por si próprias começam a produzir ATP, que é energia, por respiração anaeróbia. E a respiração aeróbia é quando o processo de extração de energia dos compostos orgânicos, como a glicose, ocorre com o oxigênio. Então, aeróbia é com oxigênio. Beleza? Por entre as nossas células. Vamos que vamos! E a célula pode ser classificada quanto à membrana nuclear, a antiga carioteca, muito importante nas classificações dos seres vivos. Então, elas podem ser classificadas como procariótica ou eucariótica. Célula procariótica, quer dizer primeira, primitiva. Ou seja, cárion vem de núcleo, núcleo primitivo. Então, também chamado de procarionte ou procarioto. Então, a célula procariótica, você olhando aí na imagem, ela não vai ter carioteca, ou seja, esse envelope nuclear, e com isso o DNA nuclear circular único vai estar espalhado no citoplasma, ou seja, esse núcleo vai estar desorganizado. E com isso ele é chamado de nucleóide. Tá? Beleza? E o citoplasma vai ter uma única organela, que são os ribossomos, e só que menores que nos eucariontes, que vão produzir as proteínas. E, claro, além deles terem membrana plasmática e o citoplasma.
também, mas não tem um núcleo organizado pela ausência da carioteca. E ela vai ter, além da membrana plasmática, algumas vão ter a parede celular, mas a composição não é a celulose como nos vegetais, e sim um composto de peptídeo mais carboidrato, que é o peptídeo glicano. Tá? E algumas delas podem ter, além da parede celular, a cápsula protetora, que serve para ela se proteger e dar mais patogenicidade a algumas bactérias, que são as capsuladas. Algumas podem ter cílios e podem ter flagelos para locomoção. Atenção, como elas não têm centríolos, só tem o ribossomo como única organela, então o flagelo não é derivado do centríolo, e sim de uma proteína chamada de flagelina. E olhando ainda mais, além do DNA nuclear ou circular, que chama cromossômico único, vai ter o DNA extranuclear circular, chamado de plasmídio, que vai ter informação genética da toxina ou da resistência dela a medicamentos como os antibióticos. E a bactéria, ela faz respiração celular? As procariontes faz, mas ela não tem mitocôndria. Então, a respiração celular ocorre nas dobras na membrana plasmática, chamadas de mesossomos. Beleza? Vamos que vamos. E claro, quais são as células que são do tipo procarionte? Só dois seres vivos, bactérias e cianobactérias. Tá? Tanto que vão criar um reino só para elas, que são o reino Monera, que é o reino dos procariontes. Beleza? Vamos que vamos! E agora a célula eucariótica, ou eucarionte, ou eucarioto. Eu quer dizer verdadeiro, cario, núcleo verdadeiro. Então, a célula eucariótica, ela vai ter a carioteca, que é a membrana nuclear, organizando o núcleo, como vocês estão vendo na imagem, bem organizadinho. E no citoplasma ela não vai ter só o ribossomos, que vai ser maior aí nos eucariontes, mas vai ter um conjunto de organelas, como vocês estão vendo aí: mitocôndria, complexo de Golgi, centríolo, retículo endoplasmático granuloso e não granuloso, tá? Membrana plasmática e tudo mais. Beleza? E quais os seres vivos que vão ter esse tipo de célula? Os demais. É muito fácil. Procarionte, bactérias e cianobactérias. E eucarionte, os demais seres vivos. Beleza? Vamos que vamos. Os eucariontes são divididos em célula animal e célula vegetal. A célula animal, o que vai diferenciar a célula animal aí na imagem da célula vegetal nessa outra imagem? É que a célula vegetal, ela, diferente da animal, que vai ter, geralmente o núcleo vai ser central, a célula vegetal, quando a estrutura aqui, que só tem na célula vegetal, chamada de vacúolo, estiver cheio de líquido, ela vai empurrar o núcleo para a periferia. Então, a célula vegetal pode ter núcleo periférico, na periferia, tem a presença do vacúolo central, vai ter a presença dos cloroplastos e da parede celular. Então, animal não tem parede celular, célula animal, não tem cloroplasto e não tem vacúolo central. E o que a célula vegetal não vai ter? Centríolo. Vai ter o centrossomo lá, oriundo do microtúbulo, mas não vai ter o centríolo como tem no animal. Por isso que a mitose lá da célula vegetal é anastral. Beleza? Então, até aqui foi a nossa aula de hoje, encerrando a introdução à citologia, tá ok? E até a próxima aula no Biologando com Carvalhão!